Olá amigos, olá amigas do canal Português do Aurélio, sou o professor Aurélio Menezes, estou de volta com o nosso quadro O Português das Ruas e o nosso quadro vai mostrar hoje exatamente uma questão bem importante. Algumas palavras soam estranhas, muito estranhas, mas estão corretas, estão com o significado correto, com o uso adequado, enfim, são palavras que aparentemente parecem erradas, parecem inadequadas, mas não estão inadequadas. Não há essa dificuldade. Então vamos citar alguns exemplos, alguns verbos, quando são conjugados, quando são flexionados, eles apresentam uma fonética estranha, um som estranho a todos nós. E por que parecem estranhas essas palavras? Fica essa dúvida, será que eu estou pronunciando corretamente? Será que eu estou usando de forma adequada? Principalmente os verbos, vou citar alguns exemplos, o verbo despir, o verbo advertir, o verbo divergir, o verbo discernir, são verbos que após a conjugação, a partir do momento em que são flexionados, podem surgir dúvidas em relação à pronúncia, essa pronúncia pode soar estranha aos nossos ouvidos. Então no vídeo de hoje nós vamos mostrar quais são esses verbos, quais são essas palavras e por que elas são pronunciadas dessa forma e em que sentido, em que modo verbal, em que pessoa verbal. É o que nós vamos mostrar no nosso vídeo de hoje. Acompanhe agora a explicação que gravamos no estúdio domiciliar. E hoje vamos trabalhar o seguinte tema: soa estranho, vírgula, mas é correto. Soa estranho, mas é correto, tem uma vírgula aí. Por quê? Porque algumas palavras, aparentemente, soam estranhas aos nossos ouvidos, mas estão corretas. Essas palavras não estão inadequadas, não são inadequadas, e estão aplicadas corretamente na língua portuguesa. Portanto, vamos aos seguintes verbos, principalmente os verbos, quando conjugados, quando flexionados, às vezes causam uma certa estranheza. Você não está habituado a fazer a conjugação, as pessoas de modo geral não estudam muito os verbos, então você acaba achando que aquela palavra, que aquele formato da palavra, que aquela pronúncia não está adequada. Mas muitas vezes está e outras vezes não. Vamos aqui ao verbo despir. O verbo despir é uma delas. Primeira pessoa do singular, do presente, do modo indicativo. Eu dispo. Eu dispo é uma palavra que soa estranha. Eu dispo a minha roupa. Então, é uma palavra que soa estranha, porque o verbo despir está flexionado e no presente ele deve ser pronunciado dessa forma. Eu dispo, tu despes, ele despe. Tá? Então, o dispo é o quê? Primeira pessoa do singular, do presente, do modo indicativo. Verbo despir. Essa forma está correta. O verbo advertir. Eu advirto. Também soa estranho? Soa. Mas é a mesma coisa. É a mesma situação. É o mesmo contexto. Eu advirto, tu advertes, ele adverte. Nós advertimos, vós advertis, eles advertem. Temos aí, portanto, o verbo advertir conjugado, flexionado, no presente do modo indicativo. E o eu advirto é a primeira pessoa do verbo. Portanto, essa forma é correta. O verbo divergir também é outro verbo. Divergir significa o quê? Significa discordar. Então, divergir, eu divirjo do seu pensamento. Eu divirjo do seu pensamento. Este é o modo correto. Primeira pessoa do singular, do presente, do modo indicativo. Eu divirjo do seu pensamento. Eu divirjo das suas ideias. Eu divirjo dos seus argumentos. Mas é a forma correta. Eu divirjo do verbo divergir. Competir. Outra palavra estranha. Eu compito. Eu compito, tu competes, ele compete. Nós competimos, vós competis, eles competem. Portanto, aqui é o presente
do modo indicativo do verbo competir. Quando você ouve, acha que está errado. Soa estranho, mas não está. Eu compito, está absolutamente correto. É a primeira pessoa do modo indicativo do verbo competir. Está perfeitamente correto, pode usar e também pode escrever. Lembrando que compito se escreve com M, porque a regra é muito clara. Vamos relembrar aquela regrinha de antigamente. Vamos relembrar. Não se escreve N antes do P. Ou seja, antes do P não se escreve N, e sim M. Antes do P não se escreve N, e sim M. Então, compito se escreve com letra M. Eu compito. Ok? Só para relembrar também mais essa regra da língua portuguesa. O verbo discernir. Eu discerno. É estranho? Soa estranho? Soa. Está errado? Não. Está correto. Eu discerno. O que é discernir? É distinguir, separar, identificar o bem e o mal. Eu discerno o bem e o mal. Ou seja, eu distingo o bem e o mal. Então, discernir significa isso, ter discernimento, ter compreensão. O verbo discernir significa exatamente isso. Então, eu discerno está perfeitamente correto. O verbo repelir é outro verbo cuja conjugação também pode gerar estranheza. Eu repilo a sua opinião. Eu repilo o seu argumento. Eu repilo a sua ideia. Então, o verbo repelir, eu repilo, essa conjugação é correta. Primeira pessoa do singular, do presente, do modo indicativo. Eu repilo, tu repeles, ele repele. Nós repelimos, vós repelis, eles repelem. É assim que se conjuga o presente no modo indicativo do verbo repelir. Então, eu repilo os mosquitos que se aproximam de mim. Aí seria exatamente, eu repilo com um produto os mosquitos que se aproximam de mim. Ok? Então, esse eu repilo está perfeitamente adequado. E para finalizar, temos o verbo ingerir. Eu ingiro alimento de boa qualidade. Eu ingiro alimento de boa qualidade. Eu ingiro, como é que conjuga? Como é que se faz a conjugação? Eu ingiro, tu ingeres, ele ingere, nós ingerimos, vós ingeris, eles ingerem. Esses verbos, são verbos irregulares. E como são irregulares, a conjugação muda, ou seja, o radical da palavra muda dependendo da pessoa do verbo. Tá? Começa com radical e depois muda. Ingerir, eu ingiro. Aí quando vai lá para a primeira pessoa do plural, ingerimos. Muda também. Há uma mudança no radical da palavra. E quando isso acontece, o verbo é chamado de irregular. Tá certo? Então, os verbos irregulares normalmente causam essa dúvida, geram uma certa estranheza, até porque a maioria das pessoas não usa esse tipo de verbo. Usa os verbos mais comuns, mais populares, e acaba não usando esse tipo de verbo. Aí, como você não usa, você não aprende aquilo que você não conhece. Você precisa conhecer a língua, você conhecer as palavras, precisa conhecer os verbos, precisa conhecer as expressões, para que você se familiarize com tudo isso e assim aprenda melhor. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Aliás, eu faço sempre esse discurso na sala de aula para os meus alunos. Para que eles leiam bastante, usem as palavras, pesquisem os verbos. Tudo isso é importante para que você conjuguem os verbos, flexionem, para que você não cometa erros desnecessários. Afinal de contas, você está estudando, está ali para aprender, e essa parte da língua, ou seja, a gramática normativa, vai ser cobrada
em todos os recursos, em todos os certames, no Enem, nos vestibulares de um modo geral, nos concursos públicos, tudo isso vai ser cobrado. Ninguém vai cobrar a gíria no concurso público. Pode ser até que haja ali uma questão que fale de gíria, mas isso não será cobrado. O que é que vai ser cobrado? A norma padrão da língua portuguesa. É por aí, não há outro caminho. Perfeito? Portanto, este é o nosso vídeo de hoje. Continue acessando o canal Português do Aurélio, ativem o sininho para receber notificações, deixem os seus likes, deixem os seus joinhas, sugiram novos conteúdos, você vai sugerindo e nós vamos aqui trabalhando, pesquisando, consultando e trazendo tudo isso para vocês, porque a língua portuguesa exige pesquisa também. Não adianta achar que dominou a língua, agora eu sei de tudo. Não. O domínio da língua exige estudo permanente, estudo diário. Só dessa forma você consegue ter um bom aprendizado. Portanto, faça tudo isso, que é importante. Deixem os seus likes, deixem os seus joinhas, ativem o sininho, inscrevam-se no canal, porque é importante também. E aqui nós vamos produzir novos vídeos com esse intuito, com esse objetivo. Agradeço a atenção de todos. Um grande abraço e fiquem com Deus.